Bom, irmãos, hoje Jesus me dirigiu a falar sobre recomeço. O título da mensagem é Recomeçar. E eu entendo, irmãos, que nós estamos numa fase, num momento de recomeço como igreja. Que Jesus está nos chamando para viver uma nova etapa, uma nova fase como igreja. E além disso, Jesus quer nos convidar a vivermos individualmente, quem sabe, um momento de recomeço. Todos nós, em algum momento da vida, nós precisamos viver um momento de recomeço. Alguns precisam viver um recomeço por crise financeira, outros por questões emocionais, outros porque perdem algum familiar. Alguma questão nos traz a necessidade de recomeçar. Então, quem sabe é a tua situação, e eu quero então que você guarde uma mensagem da Palavra de Deus sobre como você pode recomeçar junto com Jesus. Em 2011, eu tive um acidente de moto que me causou muitos problemas. Eu tive várias fraturas na perna esquerda, tive fratura exposta, tive que passar por 2 cirurgias, depois mais tarde uma terceira. E eu vivi por anos com muita dificuldade de caminhar, com dores na perna, às vezes mais, às vezes menos, e muitas dificuldades físicas. Bom, naquela primeira semana eu tive um bom tempo em casa, porque eu não podia encostar a perna no chão, mas naquela semana que eu voltei para a igreja, de muletas e tudo, uma irmã chegou para mim e disse: pastor, eu tenho agradecido muito a Jesus pela tua vida, porque um parente meu teve um acidente de moto muito mais simples, o ferimento dele na perna foi muito mais simples, porém ele teve uma infecção e ele faleceu. E eu tenho agradecido pela tua vida. Bom, irmãos, eu vivi alguns anos tentando entender o propósito de Deus. E eu estava orando e pedindo um milagre, mas eu pedia, meus irmãos, um grande milagre. Eu pedia que o titânio que eu tenho na perna até hoje aqui, que ele sumisse, que a minha perna voltasse ao normal de uma forma assim que os médicos olhassem o raio-x e caíssem para trás, assim, dizendo: que é isso? Né? Eu orava por esse milagre, e eu pedia, eu sabia que Jesus podia fazer, mas por anos, né, eu estava ainda tentando entender, descobrir o porquê que Jesus permitiu, o porquê que eu estava vivendo aquilo. E num culto, eu compartilhei com a igreja, lá na Ariovaldo, que eu estava atrás desse entendimento, que eu queria entender isso. Bom, depois, no final do culto, um irmão veio até mim, eu estava fechando o portão, eu estava indo embora, e ele disse assim: tu quer saber por quê dessa coisa? Eu vou te explicar agora. E aí no meu interior eu fiquei pensando assim: agora o gênio vai me explicar, né? O que eu estou tentando descobrir há anos. Eu fiquei meio incrédulo assim, né, do que ele ia me dizer, né? Eu disse: tá bom, pode falar. E ele disse: era para te ter morrido, mas Jesus te livrou. Mas tu ficou com uma marca, e eu tenho essa marca na canela aqui, uma marca feia assim, de cicatriz, né? Tu ficou com uma marca, porque Ele quer que tu te lembre que tu está aqui nessa terra, que Ele te manteve aqui nessa terra e te mantém aqui nessa terra, porque Ele ainda tem uma missão para ti, Ele ainda tem um propósito para ti. Meus irmãos, eu saí dali e eu disse: pior que ele sabia mesmo. Irmãos, e aí nos próximos anos eu entendi que o invisível era muito maior, o trabalho invisível de Jesus em mim era muito maior do que aquele de cura física. No fim da história, eu não quero contar toda a história aqui, eu vivi um milagre e eu fui curado. A medicina disse que não tinha jeito mais para mim, mas eu vivi um milagre e hoje eu não tenho nenhuma sequela nessa perna. Posso fazer corrida, posso fazer o que for, posso pular, não tenho mais sequela. Mas irmãos, esse não foi o maior milagre. O maior milagre foi o meu crescimento espiritual, foi eu entender o propósito invisível que Deus tinha, na verdade o recomeço que Jesus permitiu que eu vivesse. Um recomeço de perspectiva, de vida, de entendimento, de crescimento espiritual e de convivência com a dor, convivência com circunstâncias adversas e poder viver acima das circunstâncias. Então, Jesus está te convidando a viver um recomeço. E essa é uma verdade que eu queria que você guardasse. Você veio para essa terra, Jesus te trouxe para esse mundo e te mantém aqui porque Ele tem um propósito, um plano, uma missão para ti.
Então você precisa ter essa consciência, essa convicção. Jesus tem um propósito para ti. Você não está aqui por acaso. E eu queria que nós lêssemos hoje, irmãos, 2 capítulos da Bíblia, alguns versículos em 2 capítulos. O primeiro é João 15, nós vamos ler João 14 e João 15. E eu queria começar pelo capítulo 15. Queria que você abrisse a sua Bíblia em João 15, versículo 16, que diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Então o texto está falando sobre esse propósito. Ele diz: eu chamei vocês, eu designei, eu enviei vocês para vocês darem fruto, e fruto sobrenatural, e eu quero que vocês vivam esse propósito. Porém, irmãos, muitas vezes nós estamos desanimados, talvez porque nós nos desconectamos com essa verdade. Nós ficamos desanimados, ficamos desencorajados. E Jesus tem uma palavra para ti e para mim hoje sobre isso, que é bem conhecida. Lá em Mateus 11, Jesus disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Descanso para a sua alma. Se você está desanimado, se você está desencorajado, se você está no fundo do poço, a direção de Jesus para ti hoje é a seguinte: use o que você tem, use a energia que te sobra, use o que você tem para ir até Ele. Ele disse: venha até mim, use o que tu tem para vir até mim, e eu vou te aliviar, e eu vou te dar uma nova realidade, e eu vou te dar um recomeço. Então use o que você tem para ir até Jesus. Ele está dizendo: usa o que tu tem para vir até mim, e eu vou te dar um recomeço, e eu vou te dar um recomeço. Indo lá para o capítulo 14, irmãos, o versículo 23, diz assim: Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Irmãos, Jesus está dizendo que Ele tem um plano de amor com relação a nós, que Ele está fazendo morada em nós, que Ele quer nos ajudar porque nos ama. No mesmo capítulo, o versículo seguinte, vai dizer o seguinte, alguns versículos na frente, o 27, diz assim: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. No relacionamento com Jesus, irmãos, a paz sobrenatural, que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Sobrenatural, ânimo, recomeço. Você pode estar pensando agora: mas pastor, não tem o que eu ganhe, não tem o que venha sobre a minha vida, que vai me restaurar o ânimo, que vai me restaurar a paz, não tem o que eu possa pensar que me aconteça, que possa me trazer o ânimo. Bom, isso é porque você está pensando só nos recursos desse mundo, porque Jesus pode dar uma paz que nenhum outro lugar, nenhuma outra pessoa, nada pode nos dar. E nós precisamos confiar nisso, que Jesus pode nos levantar da onde nós estivermos e nos dar um recomeço. Então ele estava dizendo: não tenham medo, não desanimem, porque eu vou dar paz para vocês que não há em nenhum outro lugar. Paz sobrenatural, ânimo e recomeço. Agora, sobre esse recomeço, eu quero que nós aprendamos aqui algumas coisas importantes para recomeçar, necessárias para recomeçar nesses capítulos aqui. A base dessa verdade está num versículo muito conhecido, que está no capítulo 14, o versículo 6, quando Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse: eu sou o Pai. Ele não disse ninguém vai ao Pai, ele disse ninguém vem ao Pai. Eu sou o Pai, e eu sou o caminho para mim mesmo, e eu sou a verdade, e eu sou a vida, e vocês precisam entender isso. Agora eu queria começar pela verdade,
Jesus é a verdade e Ele quer te ajudar com a tua identidade, com o teu propósito. Ele quer nos ajudar a conhecer melhor a realidade. E essas duas realidades são as mais importantes, irmãos. Que nós saibamos ouvir de Jesus quem nós somos. Que nós saibamos ouvir de Jesus qual que é o nosso propósito aqui nessa terra. Porque muitas vezes nós estamos com vozes interiores e de inimigos espirituais prejudicando e corrompendo a nossa própria identidade. E nós estamos daí em situações, em buracos, a gente não sai do buraco, porque as vozes enganosas já nos convenceram de que nós somos assim. E a gente aprende na palavra de Deus, e o Celebrando Restauração repete isso muitas vezes, que não tem como uma pessoa agir de uma forma que não seja coerente com o conceito que ela tem de si mesma. Então, se eu tenho na minha cabeça alguma coisa que alguém falou, ou que eu mesmo falei para mim, sobre que eu sou um fracassado, eu vou estar sempre agindo como fracassado. Se eu estiver sempre com uma mente de que eu sou vagabundo, então eu sempre vou agir dessa forma. Se eu tiver na mente que eu sou um imoral, eu sempre vou... Se eu não tiver um conceito realista de mim mesmo, tiver um conceito enganoso, corrompido, as minhas atitudes vão junto com aquele conceito. Então nós precisamos muito, porque nós recebemos acusações de muitas formas, por causa da batalha espiritual, por causa da guerra espiritual, da qual a gente nunca vai sair, a não ser na eternidade. Então nós precisamos todos os dias dessa conexão, e eu quero te encorajar para que hoje seja um dia em que você vai se conectar com Jesus de uma maneira profunda, e isso vai permitir que você recomece, porque você vai ter um encontro com a verdade dele sobre quem você é. A realidade dele, a verdade dele sobre teu propósito, sobre tua missão, sobre como Ele quer te usar teus dons, te usar no meio do reino dEle. Então nós precisamos ouvir o Senhor sobre nossa realidade. Irmãos, isso precisa acontecer diariamente. Não dá para a gente se desconectar de Jesus por causa disso. Nós temos, segundo a Bíblia, um coração enganoso, a nossa natureza tende a um desequilíbrio, e nós temos também um mundo espiritual querendo nos falar que nós não servimos, que nós não sabemos, que nós somos fracos, que nós somos indignos, o que a gente fez não vai ser nunca perdoado, nunca vai ser resolvido, não tem solução, e etc, etc. Nós precisamos ouvir Jesus, ouvir o coração dele sobre nós. E ele precisa estar na nossa agenda para que isso aconteça. Em João, capítulo 15, versículo 15 diz: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Uma coisa que Jesus quer que a gente saiba, é que nós somos amigos, nós somos amados por Ele. E o amor de Jesus não está vinculado com acertos ou erros, está vinculado com a nossa disposição de responder esse amor com um amor de volta. Então, você é amado, é amada por Jesus, e Ele está contigo, e Ele tem grandes planos para ti, e isso não vai mudar nunca. Isso não vai mudar nunca. Ah, mas eu achei que Deus não queria saber de mim. Eu ouvi isso de algumas pessoas durante a minha vida, irmãos. Ah, eu achei que Deus não queria mais saber de mim. E eu disse: Jesus te ama e vai te amar sempre. Jesus tem um propósito. Se tu está aqui na terra, é porque Jesus tem algo para fazer através da tua vida. Senão Ele já tinha te levado. Então Jesus tem planos, grandes planos para ti. No capítulo 14, versículo 12 diz assim: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Quero explicar o crer. O crer que ele está falando são aquelas pessoas que já tomaram uma decisão em algum momento da vida séria de amar e obedecer a Cristo. E a Bíblia diz que nesse dia, nessa decisão, acontece um novo nascimento. A pessoa passa a ser habitada pelo Espírito Santo, passa a ter vida eterna, ser um filho de Deus, porque respondeu ao amor de Jesus de maneira profunda e séria,
Então essa pessoa, habitada pelo Espírito Santo, vai ser um veículo, vai ser usada, ela é agora um membro da igreja, e vai ser usada para continuar a obra que Jesus fazia quando estava materialmente na terra. Então quando ele estava materialmente na terra, ele disse, aquele que crê em mim vai ser usado para fazer obras maiores do que eu. Ele estava dizendo que o sujeito ia ser mais poderoso que Deus? Não, ele estava dizendo, vocês vão continuar a obra, vocês vão estender a obra que eu estou fazendo. Aqueles que creem em mim, por serem habitados com o Espírito, vão ter uma grande missão de seguir a obra que eu estou fazendo, estender a obra que eu estou fazendo hoje. Eles vão fazer. E irmãos, ele está falando sobre cada um aqui que é cristão, que é salvo, que é batizado. Ele está falando sobre ti, está falando sobre a tua vida. Ele tem grandes planos para ti, grandes obras ele tem através da tua vida. E isso vai começar quando você começa a internalizar essas verdades. A Bíblia é a grande base da verdade que você precisa saber sobre tua identidade, sobre tua identidade e sobre teu propósito. E depois é importante que você tenha contato com Jesus e deixe Jesus usar pessoas também para que o conceito de ti mesmo como pessoa, como indivíduo, também se alinhe à realidade e não ao que outros acham ou que tu acha, mas o Espírito Santo te dê direção sobre o que está bem, o que está certo, o que tu precisa, o que tu não precisa, o que te falta, o que não te falta. Então todos esses conceitos sobre o que eu estou vivendo precisam ser alinhados pelo Espírito Santo, precisam ser alinhados pela verdade que é Jesus. Esse contato com Jesus vai me ajudando a entender os conceitos que estão bons e os conceitos que estão errados. A gente tem uma tendência, uma inclinação a achar que temos falta. Estou com falta, está ruim, está errado, estou com falta. E irmãos, não é a realidade. É um engano para nos manter escravos, para nos manter sempre ansiosos, pressionados. A gente precisa do conceito de Jesus para nos ajustar, nos equilibrar. Romanos 8, versículo 15, vai dizer assim: por que vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, pelo meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Esse texto está dizendo, vocês não precisam ficar debaixo daquela pressão de ser aceito por Deus ou não. Você é aceito, você é amado. Se você creu em Jesus, você é filho. E você é um co-herdeiro, você está indo para a vida eterna. Então você pode viver com essa segurança do amor de Cristo e de que Ele tem um propósito para a tua vida. Agora você pode se aprofundar mais nisso e recomeçar com essa verdade no teu coração. Então, aqueles que nasceram do Espírito são filhos de Deus, herdeiros com um futuro perfeito na eternidade, mas com um grande futuro aqui na terra. Deixa Jesus te levar para esse futuro. Amém, meus irmãos? Sim. Deixa Jesus te levar. Deixa Jesus te levar para uma nova profundidade nesse propósito que Ele tem aqui na terra. Por isso que você está aqui. É por isso que você está aqui ainda. Tem um grande propósito te esperando. Depois, irmãos, quero falar sobre o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. O caminho é a direção para onde eu vou. É como eu chego lá. E Jesus, Ele quer te ajudar com a tua agenda. Ele quer te dar direção. E Jesus quer te dar direção pela palavra dEle, mas também pessoalmente, individualmente, Ele quer falar contigo. E como eu já vinha falando, irmãos, nós temos uma tendência ao desequilíbrio, a nos desequilibrarmos nas diferentes áreas da nossa vida. E nós precisamos da ajuda de Deus todos os dias, de Jesus, para nos falar. No capítulo 14, ele falou sobre isso, que o Espírito Santo, que agora é a grande presença de Deus em nós, ele iria nos ajudar nesse direcionamento. O texto diz: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então, irmãos, nós somos
formados por 3 partes: por espírito, por alma e por corpo. E nós precisamos equilíbrio no cuidado com essas 3 partes. E eu quero falar, por exemplo, da parte física, da parte do corpo. Nós precisamos cuidar do nosso físico. E isso é dito muitas vezes, né? Irmãos, vocês sabem qual é a maior causa de morte no planeta Terra? De morte, de qualquer tipo. É uma doença. É doença cardiovascular, ou cerebral, ou de coração. Isso é o que mais mata na Terra. Não é mosquito, não é tubarão, é doença cardiovascular. E sabe qual é a principal causa? É descuido. É má alimentação, é falta de atividade física, é uso de cigarro, é uso de álcool. Essas são as causas principais da coisa que mais mata no mundo. Então, irmãos, nós temos uma tendência a nos descuidarmos fisicamente, a nos desequilibrarmos nessa área. Então a gente precisa de descanso, de boa alimentação, de atividade física, e precisamos de ajuda de Jesus para nos equilibrarmos nisso aí. A área emocional, a gente precisa cuidar da área emocional, de descanso, e nós precisamos, irmãos, gerenciar as pressões que a gente sofre. Nós sofremos pressões, nós mesmos, internas, nos colocamos pressões. E a gente precisa, com a ajuda de Jesus, gerenciar quais dessas pressões são boas para mim, ou quais dessas pressões são exageros, e só causam loucura, ansiedade, estresse. E algumas pressões vêm de fora, vêm de outras pessoas, que cobram, que esperam, que isso, que aquilo. E a gente tem que sempre se perguntar, tá, mas quais dessas pressões eu devo aceitar, são boas para mim, são boas para nós, ou quais não são, eu preciso descartar. E isso, irmãos, a gente precisa fazer com a ajuda de Jesus. Porque nós, de novo, nós temos uma tendência a desequilíbrio, a fazer mais do que a gente pode, e se complicar emocionalmente. E a parte espiritual, irmãos, basicamente, é o relacionamento com Jesus e a dependência nele para gerenciar todo o resto. Então nós precisamos dessa conexão com Jesus todos os dias. Primeiro porque a gente precisa do contato com a verdade, como a gente estava falando. E depois porque a gente precisa de um gerente para a nossa vida, porque nós não somos bons nisso, nós não somos suficientes em gerenciar a nossa própria vida. E aquele que acha que pode fazer isso sozinho, sem a ajuda de Jesus, está com alto risco de estourar em alguma área, e às vezes uma área que estoura, o barco todo afunda. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, e precisamos da ajuda de Jesus para nos equilibrar, precisamos da ajuda de Jesus. O contato com Jesus nos ajuda a nos conhecermos melhor, a nos conhecermos mais profundamente. Mas eu estou impressionado com o quanto eu me conheci mais nesse último ano. Eu achava que eu já me conhecia bem, mas tinha várias coisas que eu não sabia, que eu precisei conhecer, exatamente porque eu estava sempre batendo no teto desses limites, batendo, e me sobrecarregando, me enlouquecendo, e esse contato com Jesus foi ajudando a entender alguns limites, entender algumas coisas que não precisam ser feitas, outras que precisam, e tudo mais, né? Então o equilíbrio, meus irmãos, está na agenda de Jesus. Está na agenda de Jesus. O texto de João 14, quero ler de novo o texto de 27, que diz assim: deixo-lhes a paz, e a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, e nem tenham medo. Por que eu li de novo esse texto? Porque esse texto veio logo após aquele texto que eu li, de que o Espírito Santo viria para nos dar a direção. Então a paz que a gente precisa, que só em Jesus a gente vai encontrar, ela vem debaixo da direção do Espírito Santo, de nós estarmos deixando o Espírito Santo dirigir a nossa agenda, nos ajudar a entender o que é equilíbrio físico, o que é equilíbrio emocional, o que é equilíbrio espiritual. Mas eu conheço gente que pela corrida pelo corpo perfeito, pela saúde, não sei o que, deixa o resto morrer. E eu conheço outras pessoas que deixam o emocional para trás porque acham que... Irmãos, a gente precisa da ajuda de Jesus, porque a gente tem uma tendência ao desequilíbrio. Então a proposta, irmão, de Jesus para nós, é que a gente recomece hoje fazendo
as coisas diferentes. A gente precisa de resultados diferentes, a gente precisa de ações diferentes. E qual que é a proposta de hoje? Que a gente recomece com direção do Espírito Santo e equilíbrio, ouvindo melhor o Espírito Santo e vivendo de uma maneira mais equilibrada. Mas para isso, irmãos, de novo, a gente precisa usar o que a gente tem agora para ir até Jesus. A gente precisa se conectar com Ele. A gente precisa ouvir o Senhor um dia de cada vez para que o equilíbrio venha sobre nós. Muitas vezes, irmãos, em meus tempos de oração, Jesus me fala coisas do tipo: tu precisava ter mais conversas com o teu filho. Tu tá gastando tempo de menos com o teu filho. Tem vezes que Jesus diz: aquilo que está na tua agenda não é para agora, não é para hoje. É coisa tua, não é minha. E aí a gente começa a ouvir o Espírito Santo e entender aonde que eu preciso botar minha energia. Então eu vou tirar essa coisa da minha agenda e vou ter um tempo mais com meu filho. Irmãos, é uma necessidade do ser humano ser dirigido pelo Espírito Santo. Gálatas 6, 7, o texto diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Isso significa, irmãos, que nós precisamos escolher as sementes. Ele está dizendo: a semente que tu escolher e plantar vai ser o teu resultado. Então nós precisamos escolher as sementes certas. E como a gente faz isso? Deixando Jesus nos ajudar a escolher as sementes certas. Com o que eu vou gastar meu tempo, meus recursos, minha vida hoje? Qual é o foco hoje, Jesus? Quais são as coisas que eu devo priorizar e o que eu tenho que tirar do caminho? Então, meu irmão, proposta de Jesus para o recomeço é que você recomece firmado na verdade, que é Ele, que é Jesus. Ele vai te falar sobre tua identidade, sobre teu propósito, tu precisa te firmar nisso, mas o segundo passo é que você vá até Jesus entendendo que Ele é o caminho, que Ele é a direção, a agenda que tu precisa, e não só um domingo, todos os dias, você precisa que Ele seja o teu caminho, a tua direção, a tua bússola, aquele que é o teu gerente da tua vida e do teu tempo. E por fim, irmãos, Jesus é a vida. Ele quer te ajudar com os frutos que tu precisa. Na verdade, Ele é o único que pode te dar os frutos que tu precisa. Ele é o único que pode transformar o teu coração. Ele é o único que pode transformar teus pensamentos. Ele é o único que pode te trazer paz verdadeira. Lá em Gálatas 5, o texto diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Irmãos, não tem como ter alegria verdadeira se não vier do Espírito Santo, se não vier de Jesus. Não tem como ter paz verdadeira se não vier do Espírito Santo. Não tem como ter paciência com a família, com as pessoas, se não vier de Jesus. Se não for o sobrenatural, irmãos, a gente vai procurar isso em um monte de recursos, em um monte de entretenimento, de diversão, de novo empreendimento, de nova viagem, de nova casa, de isso, daquilo. Alguns até trocam de família, porque daí eu vou encontrar felicidade, vou encontrar alegria, vou encontrar isso. Irmãos, só vai encontrar em Jesus. Não há tratamento, não há nada que possa te dar alegria verdadeira, a não ser Jesus. É um fruto sobrenatural. Então, se eu preciso de um recomeço, ele precisa estar na dependência de Jesus. Se eu entender que eu preciso, tem me faltado paz, significa que eu vou encontrar em Jesus. Se eu estou com falta de alegria, vou encontrar em Jesus. Ah, mas ele pode usar recursos da medicina, da psicologia, de outros lugares. Pode ser que ele use, mas você tem que ter uma certeza. É nele, primeiro, que você precisa buscar. Se você buscar em outros recursos e não buscar em Jesus, a alegria nunca vai vir. A paz nunca vai vir, o amor nunca vai vir, a paciência nunca vai vir. Então, irmãos, sem Jesus essas coisas não acontecem. Ele usa outros recursos, mas ele é fundamento para tudo isso. Ele disse: eu sou a videira, estou no mesmo capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então nós somos os galhos, ele é a árvore.
se eu preciso de um fruto, e ele disse até o nome dos frutos, amor, alegria, paz, paciência, se você precisa dos frutos, você é galho, precisa se conectar com a árvore, é a única forma de obter os frutos. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, irmãos, a conexão com Jesus traz os frutos do Espírito, e com esses, nós podemos então enfrentar qualquer desafio, qualquer circunstância, qualquer situação. Então, se você estiver na dependência de Jesus, esse vai ser um baita recomeço, porque Ele é a vida, Ele é a paz, Ele é o sustento, Ele é a estabilidade emocional, Ele é a estabilidade em todas as áreas da nossa vida. Então, se você estiver com Jesus, o teu invisível estiver sendo semeado da maneira correta, você não vai ter medo de nada, você não vai ter dificuldade em nenhuma circunstância, porque Ele vai estar contigo. Então, meus irmãos, o recomeço que a gente precisa, ele é de dependência em Jesus. Dependência mesmo, de estar lembrando que só Ele pode fazer. Às vezes a gente tem uma situação, a gente precisa recomeçar em alguma área da nossa vida, a gente já pensou em N soluções, a gente não vê como que vai acontecer. Bom, você precisa esperar em Jesus, Ele pode trazer à existência as coisas que não existem, como diz o texto. Ele fez todo esse universo, Ele é poderoso para fazer o que tu não imagina. Então nós precisamos, no recomeço, de uma dependência de Jesus, verdadeira, profunda dependência de Jesus. Romanos 8, quero ler mais alguns versículos em Romanos 8, diz assim: se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Irmãos, ele está falando que se o Espírito habita em nós, há grande esperança, há grande poder em nós, há grande capacidade, há grande potencial em nós. E se as coisas mudarem dentro, irmãos, as coisas fora também vão mudar. Se a gente mudar, se a gente deixar o Espírito Santo nos vivificar, nós não vamos só viver acima das circunstâncias, as circunstâncias também vão ser transformadas pelo sobrenatural de Deus. E ele está falando aqui, meus irmãos, de vivificar o nosso corpo, não só da eternidade, ele está falando sobre isso também, que lá nós vamos ser vivificados, mas ele está falando sobre o hoje, porque o texto continua assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então ele está falando sobre o hoje, sobre você abrir espaço para que o Espírito Santo mate as coisas da carne, mate as coisas da natureza humana, mate aquelas coisas que estão atrasando a tua vida, e você então vai ser vivificado, você vai ter um recomeço, nova vida, porque Jesus é a vida, e Ele habita em ti, o Espírito dele habita em ti, e você pode então ver a vida tomar conta de toda a treva, todo o entrave que está na tua vida. Então, meu irmão, é sobre hoje, a grande esperança, o Espírito Santo habita na tua vida, e você pode abrir espaço e ver Ele vivificar muitas áreas, todas as áreas que precisam de ajuda do Senhor. Então, abre espaço para Ele, viva mais dependente dEle, e você vai ver isso acontecer. Jesus pode nos vivificar pelo Espírito. Agora, irmãos, a gente precisa daquela dedicação em oração, em jejum, em leitura bíblica, em estar se envolvendo com o chamado de Jesus para nós. O chamado de Jesus para nós. O que Jesus tem para que eu faça? Qual é o serviço que Ele tem para mim aqui nessa terra? Eu preciso viver isso. Preciso viver esse propósito para a minha vida. E, meus irmãos, nós precisamos entender que nós estamos sempre em missão. E nós precisamos entender qual que é a agenda de Jesus, como Ele quer que eu me envolva com essa questão de salvação. Eu conheço muitos de vocês aqui que entenderam que se o trabalho não for um meio para plantar coisas espirituais, ele nem interessa. Porque se ele é só para ganhar dinheiro, é muito pouco, irmãos. Gastar o nosso tempo, nossa energia só para ganhar dinheiro.
E eu tenho me alegrado de ver muitos tornando o seu negócio, tornando o seu emprego uma fonte de salvação para Cristo, uma fonte de mudança de vidas, uma fonte de semeadura espiritual. Então é importante, irmãos, a gente entender e viver a missão que Jesus tem para nós, para que os frutos venham. E importante, irmãos, porque ali em João 15, verso 12, um alvo, um fruto que Jesus sugeriu para nós, ele disse o seguinte: o meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros como eu os amei. E é interessante que nos versículos mais para frente, ele vai dizer, versículo 20, 21 e 25, o seguinte: se eles me perseguiram, eles vão perseguir vocês também. E ele disse, vai se cumprir a palavra que está lá no Antigo Testamento, me odiaram sem razão. Porque eles me odeiam. Jesus, as pessoas odiavam e não tinha razão nenhuma para odiar, porque Jesus era sem pecado. Mas ele está dizendo, se eles me odiaram sem razão, é certo, eles vão odiar vocês também. E muitos não vão ter razão, outros vão ter razão, porque vocês são pecadores, mas saibam que vocês vão ser odiados. Agora, irmãos, nesse contexto é que ele disse que a gente deveria amar as pessoas, como ele nos amou. E é interessante que ele diz no versículo 21 o seguinte: tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Ele diz assim, entendam esse ódio, entendam, porque eles não me conhecem. Eles têm um contexto espiritual que é contrário ao de vocês. E irmãos, eu quero dizer para vocês, vocês podem ter certeza, algumas pessoas vão nos odiar simplesmente por causa de um movimento espiritual. Um espírito influencia pessoas para virem contra nós, simplesmente porque nós somos do reino, porque nós servimos a Cristo. E aí tem um movimento espiritual influenciando pessoas a nos odiarem, a nos atacarem. Não tem motivo, mas elas querem. E irmãos, nós precisamos ter essa visão, porque isso vai nos ajudar a amar as pessoas. Entendeu? Olha, essas pessoas precisam conhecer, serem habitadas pelo Espírito Santo, e eu vou ajudar essas pessoas. Eu vou ajudar, vou trabalhar espiritualmente, mais do que no meu braço. Então, irmãos, frutificar, Jesus é a vida, e nós precisamos ser galhos que se ligam na vida, para que os frutos que a gente precisa aconteçam. O terceiro passo do recomeço é dependência de Jesus. Lá em Romanos 8, quero ler mais alguns versículos, diz assim, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O seu propósito, o seu propósito. Então ele está dizendo, tudo que a gente vive está cooperando para nós vivemos o propósito de Jesus. Ele está fazendo com que todas as coisas cooperem para esse propósito. E ele explica qual é o propósito depois. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então ele está dizendo, essas coisas que acontecem com vocês aqui nessa terra, Deus está no controle, fazendo com que tudo coopere para que vocês fiquem mais parecidos com Ele. Se você aproveitar a ação de Deus em cada dificuldade, em cada permissão que Ele deixa na tua vida, você vai crescer espiritualmente, você vai se tornar mais parecido com Ele. E o texto continua, e aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E aí ele completa dizendo, uma pergunta, que diremos então, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós, meus irmãos? Se Deus é por nós, se Ele está trabalhando em todas as coisas para nosso crescimento invisível, espiritual, do que nós vamos ter medo? Se somos habitados pelo poder de Deus, que vivifica a nossa vida em qualquer circunstância. Então nós precisamos da conexão para que possamos ser fortes e vencer, e poder então viver uma nova realidade. Agora, meu irmão, se tu te sente em um bom momento, que você não precisa de um recomeço agora,
eu quero te encorajar a lembrar que a manutenção espiritual, ela precisa ser diária. O texto lá de Gálatas, aliás, de 1 Coríntios, capítulo 10, diz: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. E eu vi, meus irmãos, algumas pessoas que entendiam que não precisavam, que estavam bem espiritualmente, deixarem essa busca diária por Jesus, morrer aos poucos, e viveram tragédias nas suas vidas. Viveram tragédias, tanto emocionais, quanto espirituais, quanto materiais. Então, meu irmão, quero te encorajar a você lembrar que essa é uma manutenção necessária, diária, de conexão com Jesus. Porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, a direção que a gente precisa, o gerente que a gente precisa, e Ele também é a vida. Tudo o que a gente precisa para viver de verdade está nele. A gente precisa depender de Jesus para que os frutos que a gente tanto precisa venham. Às vezes a gente está correndo atrás de fruto que a gente não precisa, mas aqueles que a gente precisa, vêm dele. Os frutos que a gente precisa, só de Jesus podem vir. Quero te convidar a ficar em pé e nós lermos algumas coisas. A palavra de Deus é o ponto de partida sobre a verdade que Ele quer nos falar, relacionada à nossa identidade e o nosso propósito. E eu queria que tu lesse comigo algumas coisas que vão estar projetadas ali. As primeiras palavras, as primeiras frases, estão ali com a versão feminina, com um traço, né? Então a gente vai ler juntos aqui, eu leio e vocês repetem essas verdades que estão baseadas naqueles versículos ali. Eu sou um filho de Deus. Eu sou amigo de Cristo. Eu fui escolhido por Cristo para dar os seus frutos. Eu sou um servo de Deus. Deus é meu Pai. Ele me ama e me vivifica. Eu tenho participação na herança de Deus. Jesus trabalha em todas as coisas da minha vida. Jesus age em meu favor. Ele é por mim. Jesus me colocou na terra e me mantém aqui, porque tem um propósito para mim. Amém, meu irmão? E eu quero que você se lembre sempre que, além de se firmar nas verdades bíblicas para a tua vida e para o teu propósito, é importante que você conecte-se com Jesus para que Ele te dirija a tua agenda. Ele quer te ajudar a isso, a recomeçar com uma agenda que vem dEle, mais dEle do que de ti, mais dEle do que tem sido. E Ele também quer te ajudar a que tu encontre os frutos que tu tanto precisa, nessa conexão nova que Ele está te convidando a ter com Ele. João 15 ainda, versículo 8 e 9 diz: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. E o versículo 11 diz: tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Completa! A alegria de vocês. Eu digo essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Seja completa. Jesus está te convidando, meu irmão, que você possa recomeçar e nada te falte, porque com a ajuda dele os frutos vêm. A ajuda dele os frutos vêm. Começa pela verdade, segue pela direção e termina com a dependência dele, que traz os frutos, que traz o que você precisa. Eu queria te convidar agora a gente orar sobre isso. A gente tem um tempo de aceitar o convite de Jesus para recomeçar. Jesus só faz convites, Ele não impõe nada, Ele convida. Talvez algumas pessoas aqui hoje ouviram que há uma possibilidade de um novo nascimento,
de tomar uma decisão de amar e obedecer a Cristo, que traz um novo nascimento, que torna a pessoa filho ou filha de Deus, que dá a vida eterna e a habitação sobrenatural do Espírito, para que uma nova realidade aconteça. A Bíblia chama isso de batismo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que todo aquele que tem esse encontro, esse novo nascimento, deve dar um segundo passo, que é o batismo nas águas. Por isso que nós batizamos pessoas nas águas, porque já nasceram de novo, já viveram um batismo espiritual. Talvez esse seja o recomeço que tu está precisando hoje. E eu queria te convidar, se você entende que esse é o recomeço, é o encontro que você precisa com Jesus, quero te convidar a você fazer uma oração comigo agora. Essa é uma oração que não vai ser falada só para Jesus ouvir, mas para que o mundo espiritual ouça. Então eu preciso que você fale, pode ser em voz baixa, mas você precisa falar as palavras que eu vou te convidar a falar agora. A Bíblia diz em Romanos 10:9, que se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e no teu coração crer que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo, você viverá esse novo nascimento. Então precisa ser falado. Eu quero te convidar a você falar então essas palavras comigo agora. Senhor Jesus, eu me arrependo de ter vivido longe, mas hoje eu decido ser teu filho. Reconheço que a tua morte por mim é que me deu perdão, e a tua ressurreição trouxe nova oportunidade para que eu possa ter vida eterna, mas também vida plena aqui na terra. E a partir de hoje eu decido te amar, andar perto, te obedecer, te ter como meu Salvador e meu único Senhor, a quem eu sigo. Te entrego a minha vida, para que seja feita a tua vontade e não mais a minha, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero que a gente faça mais uma oração agora. Sei que tu já ouviu sobre recomeço, que tu já pensou sobre áreas da vida que precisam do toque de Deus, sejam áreas físicas, materiais, mas espirituais, de hábitos que precisam ser mudados, de pensamentos, de atitudes e etc. Recomeço em áreas diferentes. Eu queria que nós agora orássemos juntos por isso, mas não só pelo recomeço individual, pelo nosso recomeço como igreja. Eu entendo que nós somos convidados, irmãos, para viver esse novo tempo, esse novo recomeço, e isso tem a ver com nós estarmos sendo afiados individualmente, porque nós somos uma unidade, um corpo de muitos membros, e eu queria que você, pensando nisso, pensando na coletividade, você também estivesse te perguntando sobre o propósito que Jesus tem para ti aqui nessa igreja. Qual que é o teu propósito aqui? Qual que é a tua participação? Quando a gente cresce individualmente, a gente faz a igreja crescer, mas Jesus também tem propósito, missão para nós aqui como corpo de Cristo. Eu queria que você tivesse uma conversa com Jesus agora sobre isso. Então, vou te convidar agora para você falar com Jesus sobre as áreas que você precisa que Ele te ajude a recomeçar individualmente, mas também no teu propósito aqui na terra e como igreja, que Ele precisa te ajudar a viver mais profundamente. Jesus, que hoje seja um dia de muitos recomeços, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, pelo Teu convite que vem sobre nós, Pai, de estarmos, ó Pai, recomeçando em diferentes áreas nas quais Tu nos falou essa noite, Senhor. Aqueles que entenderam a necessidade de um recomeço, Pai, que Tu esteja ajudando eles com a verdade, Pai. Que a conexão contigo, Senhor, leve-os ao entendimento mais profundo da realidade, Senhor,
sobre si mesmos, sobre seus propósitos, Senhor, sobre suas vidas, sobre a missão, Senhor, que Tu tem para eles. Que no nome de Jesus, Pai, a Tua verdade venha com poder, removendo todo o engano, removendo, Senhor, toda mentira, removendo toda acusação, removendo todo o mal, removendo, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, todo conceito desequilibrado, Senhor, toda realidade enganosa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós também oramos, Pai, para que aqueles que estão recomeçando possam, na conexão contigo, ter direção clara, dias, ter a agenda mais alinhada com a Tua, Senhor, que traz alívio, Senhor, que tira a sobrecarga, que tira a ansiedade, que tira o estresse, Senhor, que tira, Pai, a energia de lugares errados, que acaba com as tentativas frustradas, Senhor, acaba, Senhor, com a perda de tempo, Senhor, em nome de Jesus, que seja um recomeço conectado contigo, Senhor, com o caminho, com a direção verdadeira, Pai, e que no nome de Jesus, Pai, venham os frutos sobre nós, Pai, que nós possamos conectar contigo, que é a vida verdadeira, e venha sobre nós o amor, venha sobre nós a alegria, venha sobre nós a paz, Senhor, venha sobre nós a paciência, venha sobre nós a bondade, a benignidade, a fidelidade, venha sobre nós a mansidão, o domínio próprio, venha sobre nós os frutos que nós precisamos, Senhor. Precisamos da Tua ajuda, Senhor, com o nosso material, com o nosso emocional, com o nosso físico. Precisamos, Senhor, da Tua graça. E queremos, Senhor, maior dependência de Ti, Senhor, porque entendemos hoje com clareza que Tu está nos convidando para a conexão maior, e nessa dependência de oração, de jejum, de leitura bíblica, vivermos mais do Teu poder vivificante. Vivifica-nos, Senhor, traz vida sobre nós, Senhor, traz vida sobre nós, naquelas áreas, Senhor, que precisam da vida que vem do Teu trono. Derrama sobre nós e nos ajuda a vivermos uma nova realidade, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade de recomeçarmos, Senhor. Queremos nos conectar, iremos nos conectar, Senhor, e a grande expectativa no Teu Espírito que vivifica, Pai, no Teu poder que habita em nós, Senhor, no que nós vamos viver daqui para frente. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meu irmão. Jesus vai te levar para um recomeço. Jesus vai te levar para um recomeço. Conecte-se com Ele. Jesus tem essa proposta. Conecte-se com Ele. Amém.